Fala, meu povo, você que está na sua casa, está nos assistindo, está nos ouvindo aí no Spotify. Que alegria poder entrar nessa casa com o nosso Upcast. Depois de algum tempo sem gravar, aqui estamos nessa mesa, que eu tenho certeza que dará um up na sua vida. Gente, que alegria mesmo. Quero fazer um convite para você. Você que em algum momento esse tempo de comunhão, esse tempo de conversa for abençoador para você, reaja em algum momento nessa tela no seu celular, clica para dizer que você está curtindo, comenta e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Também, se você ainda não nos segue lá no Instagram, digita lá o Upcast, lá a gente solta alguns cortes que vai abençoar. Se você puder compartilhar também, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E sem demora aqui, a gente tá com um casal muito top das galáxias. Dois corintianos abençoados, gente. Não tem como. Eita glória. Estamos com uma equipe aqui hoje sensacional. Gente, tô aqui com o João e Sandra, líderes dos jovens casais, é isso? Amém. Pode-se dizer, né? Diga um oi pro povo aí, ó. Não precisa olhar a câmera, senão você fica nervoso, né? Oi, povo, tudo bem? Gente, que alegria receber vocês aqui. Amém. Eu não gosto de assistir, ouvir podcast que você não sabe quem é a pessoa, né? E queria que você se apresentasse. Quem é o João, quem é a Sandra? Casal, né? Normalmente é assim, né? Eu sou o João da Sandra, sou a Sandra do João. Se apresente da melhor maneira que vocês gostam. Fala, meu povo. Então, eu sou o João da Sandra, o Nego. Há bastante tempo a gente já congregava aqui na igreja, desde 2003, né? E a gente teve um tempo afastado da igreja. A gente ficou uns 5 anos, foi o período que vocês chegaram, né? E a gente tá retornando aí. Mas a gente vai conversar mais com o tempo. Eu sou a Sandra do Nego. Tenho 47 anos. Estamos aí com esse ministério novo. Bastante coisas pra gente explorar, pra gente fazer. Tamo aí. Amém. E a gente quer conduzir esse tempo de conversa, conhecer um pouquinho da vida de vocês, que a gente conhece. Eu conheço pouco, mas meus braços direitos, minha equipe aqui falaram muito bem do relacionamento de vocês. Vocês são um exemplo, né? Do pouco tempo que a gente conhece. Amém. Me espelho em vocês também, nos espelhamos em vocês, porque transmitem isso, não à toa estão cuidando dos jovens casais da nossa igreja. E como foi esse processo aí, falando um pouquinho de relacionamento, como vocês se conheceram, como é que foi aí? Conta umas histórias boas pra nós. Até então, quando se falava isso, que nem você falou que a gente era exemplo para muitas pessoas, isso vinha e dava um impacto assim um pouco. A gente levava um choque, né? Mas aí com o tempo Deus foi nos capacitando, nos mostrando mesmo que o que a gente aprendeu com todo esse tempo, que nem a gente tá junto desde os meus 14 anos, eu já comecei a me relacionar com a Sandra. Então o ano que vem a gente tá fazendo 30 anos de que estamos juntos, né? E a gente passou por tantas coisas, tantos processos aí que isso veio fazendo a gente ficar, digamos, nesse tempo pronto para ajudar as pessoas. Que nem você disse, seus braços direitos hoje aqui são pessoas que a gente conheceu até essa semana, a gente estava comentando sobre isso. Foi uma pessoa lá em casa que a gente cuidou no berçário e hoje essa pessoa já tá namorando e querendo casar. Então a gente passou por vários processos, né? E nesses 30 anos aí a gente foi se calejando, foi se moldando para nesse tempo agora a gente tá aqui de volta para cuidar de casais. Como eu disse no começo, a gente há tempos atrás a gente já estava aqui no ministério, a gente veio para a igreja aqui em meados de 2003 para 2004 e pessoas assim totalmente improváveis, que nem tem sido falado sempre aí, que o pastor aqui à época viu na gente pessoas que ele podia contar, né? Uhum. Trouxe a gente para o ministério, a gente começou a trabalhar na igreja em várias coisas aí, a gente passou por todos os setores que você imaginar da igreja, a gente passou, desde berçário até chegar a líderes de casais daquela época. Só que a liderança de casais daquela época era a gente fazer uma escola bíblica, dar algumas aulas, alguns ensinamentos, Uhum. mas nunca com a profundidade que a gente está tendo hoje.
quando o pastor Marcelo chamou a gente agora nesse novo período para a gente assumir esse cargo, foi desafiador, porque a gente queria chegar na igreja de volta, né? A gente viu tudo que estava acontecendo e a gente sabia que o nosso lugar era aqui, mas não sentíamos confortáveis de chegar aqui, né? Porque por tudo que a gente já tinha passado. Mas vimos a transparência da família Pereira, do pastor, de todos, e acreditamos. E o pastor chamou a gente para esse projeto. E aí a gente começou a ver que a gente não podia ser o mesmo líder de casais que a gente estava tendo, que era só um encontro de domingo ou alguns ensinamentos. A gente precisava trabalhar mais na profundidade do casamento. E até nisso Deus já tinha moldado a gente já tinha passado por algumas lições que veio a mostrar pra gente que a gente precisava fazer de uma forma diferente. Até comentei com você aquele dia que Deus tinha mostrado, né, pra Bruna, e ela veio conversar com a gente, que a gente precisava trabalhar no tema de famílias enraizadas. E isso ficou muito forte no nosso coração mesmo, que a gente precisava trabalhar com isso. E a gente hoje está trabalhando com famílias enraizadas e a gente tem um projeto de também trabalhar na cura das raízes. Ali é onde que está o problema. Então é nisso que nós estamos trabalhando agora. Eu e a Sandra, a gente se conecta de uma forma assim, muito fácil, tá? Porque, que nem eu falei, quando a gente foi passando por esses problemas, essas coisas foram nos transformando. Então hoje a gente, assim, num olhar, num gesto, a gente já consegue entender o que a gente precisa fazer. E a gente tem trabalhado com casais, que nem a gente fala. Claro, a gente vai passar experiências que a gente passou, mas quando a gente conversa com casais assim mais novos, a gente aprende também muita coisa, né? A gente tem que absorver essas coisas. E é mais ou menos isso. Vamos falar um pouco do nosso testemunho, então, como a gente se conheceu. Eu e o João, a gente vem de uma família que éramos conhecidos. Então, eu não gostava muito do João, até mesmo nessa parte de estar junto com ele. Eu achava ele muito, vamos falar assim, riquinho. Aí, esse período ali, a gente se conheceu, só que a gente teve um período que nós brincávamos tudo e a gente acabou um tempo se afastando, né? Quando a gente veio se conhecer novamente, foi quando os pais dele se separou. Aí os pais dele se separou, a gente veio se conhecer novamente numa sala de aula. Aí a gente ficou muito amigo, muito próximo, e mesmo nessas idas e vindas ali, o João veio morar junto com a gente. Meu pai deu um quartinho lá para ele, parceiro, né? Meu pai não sabia que estava trazendo um inimigo. Mas eu dou graças a Deus que meu pai, né, fez isso, porque hoje é meu esposo, né, a gente tem uma vida inteira junto. Então, assim, a gente logo namorou, a gente noivou, e nesse percurso da gente noivar, eu acabei engravidando, né? A gente daí não quis, o João não era muito resistente ao casamento, né? A gente não era cristão, então essa resistência veio desde sempre. Mas assim, quando a gente veio a conhecer a Cristo, ele logo se prontificou, não, nós temos que se batizar, nós temos que casar, e a nossa vida foi, depois o Felipinho tinha uns 4 anos, a gente casou, a gente se batizou, casou, e desde lá a gente não se separou mais. Então, assim, a nossa vida é sempre, como o João acabou de falar, às vezes nós estamos caminhando para alguma coisa que vemos que não, um olhar só nosso já basta. Então é uma conexão muito forte, muito grande, e cremos aí que grandes coisas temos aí para fazer nesse nosso ministério novo com os jovens. Amém. E aproveitando o tema, né, nos aproximando aí do Dia dos Namorados, né, Uhum. a gente gosta muito de conectar a nova geração que tem tantas possibilidades, tem tantos sonhos,
né? Tantos que têm sonho de casar, tantos têm sonho de namorar, tem sonho, acabam acelerando muitos processos, pulando etapas. E já partindo para esse tema, que eu acho que é o tema principal do nosso podcast hoje, é, que conselhos vocês dariam, que vocês passaram, que não precisa passar, né? Que Isso. vocês, qual a experiência de vocês aí? O que a gente fala aqui é até porque a gente tem um filho, com 26 anos. E a gente mostra pra ele o que a gente sofreu com, que nem você disse, pulando etapas, avançando o processo, que há um sofrimento. Uhum. Há um sofrimento e a gente tenta mostrar pra eles que não é necessário eles passarem por esse sofrimento, se fazerem os processos todos certos. Eh, Hoje em dia, que nem você falou, tá muito fácil, tá uma coisa assim que, né, as pessoas não querem pagar um preço de até querer esperar as coisas acontecerem na vontade de Deus, estar em oração, né, por aquilo que eles querem. Então, essa é a dica, né, não deixar, o processo pular esses processos, né, porque vai ser uma coisa que lá na frente você vai sofrer. E a gente tenta passar isso para eles. Até eu falo pra Sandra, assim, quando a gente vai conversar com jovens, ela é mais assim, eu gosto de impactar. Eu gosto de contar as coisas, os mínimos detalhes do que vai acontecer, porque às vezes é necessário eles verem isso. Porque senão eles fantasiam, namoros, casamentos de TV, de filmes, e não é assim. A gente tenta mostrar a realidade para que eles não precisem passar por isso, que é um sofrimento que não é necessário, né. Que hoje a gente tem uma balança que ela tá muito desproporcional, não sei se vocês vão concordar comigo. Tem aqueles que, assim como o exemplo de vocês, né, pegando Hum. né, que muito cedo acabam, né, tendo um relacionamento e alguns sem estrutura de continuar o relacionamento, sem ter uma hombridade para assumir o relacionamento, enfim, e outros querendo casar, ter filho depois de terminar tudo na vida, de curtir a vida, né. A gente tá tendo aí cada vez mais, ah, o nascimento, né, de crianças cada vez com os pais de 40, Sim. 40 e tantos anos já, porque tem essa e ter um filho, né, tanto é que se proliferou, né, muito os pais de pet, É, É. que, ah, tem pai que daí quando o filho ou a filha casa, dá um cachorro, fala: "Não, cuida do cachorro que é melhor, não vai ter filho agora que você vai Tá. estragar". Então você tem uma balança desproporcional, né, daqueles que querem pular etapas, mas tem aqueles que ainda, os remanescentes que querem ouvir a voz de Deus, né. isso. E no o difícil é esse meio termo, que nem você falou, né, Thiago, eles não querem entender isso, né. Eh, eu vou falar por mim, que nem a Sandra falou, eu vim de um relacionamento que meus pais se separaram em 92, então, eu sempre via nos casamentos que a gente ia aí, aquela que eles faziam ali, aquela configuração ali de você colar as 2 folhas, e depois que você se separa, quando começa a rasgar, é os que vai ficar nos filhos, e eu senti isso na pele. Uhum. Então a gente tenta, que nem você falou, os casais novos, a gente tem conversado sobre isso. Se você está preparado para assumir isso, se você está preparado para se conectar mesmo à pessoa, porque depois que você fizer aquilo ali, quando você for se separar, rugas vão ficar, as pessoas que vão, é um sofrimento. Alguns entendem, outros não entendem. O que a gente está pegando bastante dificuldade agora também é o tratamento deles, porque daí quando você vai investigar por que está acontecendo ali dentro do casamento, é o que eu estava falando, raízes lá do passado, que o meu pai e minha mãe faziam, eles querem trazer para o casamento deles, eles Bíblica, né. isso, querem replicar isso. E a gente tem visto muito, assim, um maltratamento de casais, assim, palavras que não são a hora certa de dizer, como diz lá em Tiago 3,6, se eu não estou enganado, a língua é fogo, né. As pessoas elas não conseguem entender, assim, que as palavras elas têm que ser medidas na hora de falar, às vezes dá vontade de você retrucar na hora, mas você tem que ter aquela paz do Espírito Santo para você falar dentro do casamento. E isso é uma das maiores dificuldades que a gente tá vendo nos casamentos, nesses relacionamentos novos. Eh eh, Pode falar um pouco também que é bem a ver. A gente vê bastante as mulheres, né, que nem o nego falou ali, a respeito esse tratamento. Não tá tendo muita conversa, né. Então, assim, hoje eu e o João, a gente aprendeu a conviver pela conversa. Se algo tá errado lá em casa ou algo tá assim,
chama num cantinho e vamos conversar. Hoje em dia ninguém está disposto a pagar o preço, até mesmo de conversar ou de falar. Então, às vezes, muitos se perde nessa parte, já jogar e não quer nem saber, não quer conversar. Essa parte, mulherada, homem tem que estar conversando, tem que estar dialogando, para saber o que você gosta, o que eu gosto, para estar mais perto um do outro, mais tete a tete. Eu sempre falo, essa parte de pular etapas ali também, de filhos, né? Meu filho é benção, mas se a gente não tivesse tido ele antes, nós teríamos aproveitado um pouco mais, né? Então é isso que a gente sempre fala para os jovens, para ter esse momento, né? Que nem eu já vim com uma bagagem, né? Então eu e o João já viemos com filho, então foi uma coisa que, em vez de ser só metadinha, já foi inteiro, né? Às vezes nós passamos uma dificuldade junto com o filho, né? Não foi muito fácil. Então a gente sempre fala isso para os jovens, nessa parte do diálogo, desde o princípio tem que conversar. Às vezes eu e o João nós não tivemos aquele diálogo, mas também nós não tinha Parâmetro nenhum, nem. tinha nenhum parâmetro de Deus, né? Hoje a gente tem, hoje a gente sempre fala, porque a gente vinha de uma religião, mas era o catolicismo, né? Então essa parte ali, até então para nós estava tudo tranquilo, tudo de bom. Só que quando a gente acabou engravidando, a gente não teve uma conversa, né? E é isso que eu falo, a gente tem que ter essa conversa hoje, porque se você tivesse aquela conversa, quem sabe, né? Para não estar errando, para não estar dizendo depois lá, graças a Deus nós demos certo, mas quantos amigos nossos que aconteceu a mesma coisa e hoje estão todos separados? Aquilo que o João acabou de falar, a folhinha rasgou e o que ficou foi os filhos, foi coisas que hoje, na verdade, em si, tá pesado, né, para eles, né? Mas é porque tem filhos, e não é só um, às vezes tem 3, 4. Sim. Esses dias a gente tava aconselhando também uma adolescente, nessa linha de namoro, né? E aí a gente perguntou assim: você vê a fulana como sua sogra, né? Porque você entra num relacionamento, todo mundo quer namorar, né? Mas só quer o bônus ali da família, né? No momento. E falou: não, Deus o livre. Então, por que você tá se engraçando com ele se você. Não quer a Porque bagagem, o né? namoro ele é a É. preparação para um casamento, né? E a pessoa não. Às vezes entra num barco que ele tá furado por fora. Tá bonito. Tá bonitinho, mas tá furado dentro. E tem várias coisas ali, a pessoa às vezes não tá preparada pra ser suporte, né? Que casamento é ser suporte, né? Ser suporte em algumas áreas. Você tá preparado pra lidar com um quadro depressivo familiar que já vem se estendendo durante anos, um quadro até mesmo de vícios, enfim, né? Que se prolongam de gerações. A gente sabe que as maldições hereditárias estão ali, né? E se prolongam e às vezes a pessoa não tá preparada. Deixa eu mudar aqui o assunto. Como que vocês se casaram? Como que foi o casamento? Como é que... Então, a gente, que nem a gente se conheceu muito novo e a gente foi morar junto, né? Então, as dificuldades já começaram aí. E é que nem eu falei, quando você não tem Deus e Jesus no seu relacionamento, tudo é explosivo, tudo é briga, tudo. Daí, então, quando a Sandra engravidou, que nem ela falou, eu comecei a olhar pra minha vida, porque eu não era uma pessoa muito fácil. Eu sei, hoje eu falo pra ela assim, que ela foi uma guerreira, até hoje eu falo pra ela que o nosso casamento foi sustentado por causa dela, porque eu sei quantas vezes eu peguei ela orando e chorando por causa de mim. Então, quando eu olhava pro Felipe, eu pensava isso. Eu falava assim, mas eu tenho que mostrar pro meu filho que pode ser diferente, ele não precisa. E eu comecei a analisar a minha vida, né, a vida lá atrás, né. Tudo que aconteceu na minha família eu não precisava, que nem você falou, replicar na minha vida, eu podia mudar isso, né, e a gente pode mudar. E aí então eu falei: "Eu tenho que buscar um caminho para que o Felipe veja que ele pode seguir os meus passos, né". Eu até falo assim sempre que a gente que tem filho, né, a gente pode falar, 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 vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas, os passos que você der, seu filho vai dar. A gente sempre fala isso. E até essa semana, algumas semanas atrás, eu até comentei aqui na igreja,
que me pegou de surpresa. Numa conversa informal, a gente tava lá numa conversa e o Felipe, e ele não é muito de falar, né? Quem conhece o Felipe sabe que pra ele falar. Aí ele chegou e falou assim: ó, eu quero falar pra vocês, hoje eu tô com 26 anos, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Então isso foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus, ele tá, né? A gente acha que não tá observando, mas os filhos observam isso, né? Então o nosso casamento começou a fluir aí bem, a partir do momento que a gente se converteu, se batizou, e a gente achou que a gente tinha certeza que tinha que estar nos caminhos de Deus, então trazer Deus para o nosso relacionamento. A partir daí as coisas começaram a fluir. E foi dessa forma. Então a gente casou em 2004. 2004 a gente casou. Daí a gente veio se converter em 2003, 2004. Vocês falaram, o Felipe tinha 4 anos? 4 anos. Eu tô ficando velho. É, O Felipe é bem mais novo que eu. 4 anos. Felipe é de 2000? 99. 99. No. É dos anos 90 ainda. Ele veio dos 90, hein? Mas foi isso. A partir do momento que a gente começou a andar nos caminhos do Senhor aí, Deus só veio abençoar nosso casamento. Uhum. É que nem eu disse pra você, o que impacta a gente assim é as pessoas falarem ainda, né? Vocês são exemplos. Claro, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, né? De ser exemplo. Mas é Jesus. Jesus e Deus nesse meio, ele vem fazer as coisas da forma certa. Não vou dizer que a gente não tem dificuldade. Todo dia a gente passa por isso, né? Mas eu entendi que dentro de um relacionamento eu tenho que acordar todos os dias de manhã e pensar assim, como que eu vou fazer ela feliz? Porque quando você não consegue pensar nisso, não vai dar certo. Porque se você pensar só em você, como que ela pode me satisfazer a minha felicidade? Não vai dar certo. Eu que tenho que pensar e ela pensa nisso. E é nesse caminhar que a gente vai. E a gente tenta, né, fazer as coisas da maneira mais correta possível. Mas é que nem eu fiquei pensando, o Felipe falar isso, é claro, ele nunca viu a gente brigar, mas a gente briga, a gente discute, né, a gente tem os nossos momentos, Tem as formas. tem os certas. Eu sempre falo pros meninos, esses meninos que sempre estão na minha casa, sempre estão junto com a gente pode estar muito mal, assim, entre nós, mas nunca eles vão ficar sabendo. A gente não deixa isso aparecer pra ninguém que a gente naquele momento não tá bem, entendeu? E é isso, nem pra família. O Felipe nunca viu a gente tá brigando. E é uma coisa que ele falou assim numa gente espontânea dele, mas que a gente vê que eles sempre estão observando a gente, né? Uhum. E o nosso casamento, na verdade, foi muita benção também, porque o dia que o João decidiu a casar, nós ganhamos tudo. Aham, nosso casamento foi muita benção mesmo. Nós estávamos com uma tia nossa e essa nossa tia falou assim: João, tá na hora de casar. Dele, é isso aí, tia, marca a data. Aí ele falou: dia 20 de maio nós vamos casar. Eu tinha 3 meses para arrumar o casamento. Eu olhei pra ele e falei: você tá doido? Nunca quis casar, agora ficar loqueando, né? Já que é pra acelerar, vamos. Daí. Aí uma tia minha pagou o cartório, a outra deu dinheiro, como a gente já vivia junto, então a gente tinha coisa, então muita gente deu em dinheiro pra nós. Aí pagamos buffet, pagamos coisa. Nosso casamento, graças a Deus, do nosso bolso saiu pouquinha coisa, né? E o resto foi tudo ganhado, casamos bem, casamos aqui ainda no Blumenauense, né? Que era amigo do meu pai, casamos ali, levamos o pastor, que era o nosso pastor lá de Pinhais, levamos ele para fazer a nossa cerimônia. Minha tia levou o cartório até lá. Eu falei, foi benção sobre benção. Felipe entrou com as As alianças. alianças. Olha certo. Você sabe que é um aconselhamento que a gente dá, que para viver essa verdadeira prosperidade tem o tempo certo de Deus, Tem um né? tempo. Tem tempo. E esperar esse tempo, porque a gente quer viver aquilo, né? Poxa, mas eu tô com condição, tô trabalhando, por que não agora? Porque o não agora é o não de Deus, que lá na frente a gente vai poder experimentar esse tipo de coisa, né? Sabe, de você também tem testemunho assim de que, poxa vida, não vai dar. Minha esposa quer fazer a festa, não posso frustrar o sonho dela, tem que ser o meu sonho também, e tem que ser no tempo certo de Deus. Então, quando é no tempo certo de Deus, as coisas acontecem, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Alfa e o Ômega, então cabe a nós
nos aproximarmos cada vez mais dessa linha do tempo de Deus, se é que eu posso dizer assim, para que realmente a gente possa experimentar coisas O extraordinárias. difícil é esperar esse tempo. É esperar. Mas eu assim, na nossa perspectiva de vida, eu achei que nunca ia casar. Pelo que o João sempre fala, não vamos casar, não sei o quê, né? Olha o que Isso Deus faz de na olha o vida que da gente. Deus fez, né? Nossa, foi transformador mesmo. É o que você falou, são os processos, né? A gente sempre fala que no começo do namoro é tudo muito bom, né? Você quer estar junto com aquela pessoa, você quer se encontrar, quer toda hora. Até eu brinco assim, até as coisas feias que as pessoas fazem fica bonito. Aí vem a parte do casamento, onde tudo começa a se transformar. Os problemas começam a vir, né? Aí fora as pessoas falam aí da crise dos 7 anos. Hoje em dia a gente tem pegado casamento aí que não tá. A crise tá chegando com 7 dias, 7 semanas, 7 meses, entendeu? Mas é esse tempo onde você vai ser forjado, que vai vir os problemas. Deixa eu abordar isso, é legal. É um estudo ou é uma pesquisa dos 7 É anos? verdade, eles falam, né, que é a crise nos 7 anos, só que daí, tipo, vem culturalmente as pessoas já esperando. Mas o 7 não é de Deus? É, misericórdia, acontece um dia. Mas é complicado, porque daí as pessoas elas não querem pagar esse preço. E é nesse tempo que você vai ser forjado para viver a plenitude do casamento, a plenitude do casal, a plenitude da família. Porque ali nesse tempo, Thiago, você sabe, você está passando por esse processo, filhos são bênçãos, só que quando ele chega num relacionamento que ele não está bem estruturado, bem enraizado, como a gente está falando, pode ser que ele venha a abalar a estrutura de casamento, de família, de tudo. Mas eu falo assim, ó, quando a gente está conversando com as pessoas, a gente fala isso, viva isso e se forje nesse tempo. Porque hoje eu posso dizer que a gente está vivendo a plenitude do casamento, porque a gente passou por esse processo. E é muito, muito bom você passar por isso e hoje você poder desfrutar. Eu falo passando assim que hoje eu não consigo, não tenho nem menção assim de pensar sem estar com ela. Eu falo assim pra ela que o amor que eu sinto por ela e ela sente por mim chega a doer quando a gente tá afastado. Que é um amor assim que a gente tem que estar junto. E tudo que a gente vai fazer, se às vezes a gente se distancia pra fazer tal coisa, a gente fica pensando, o que ela tá fazendo agora? O que nós vamos estar junto? Então é isso que a gente fala. Esse tempo, procure aproveitar pra se forjar, porque vai ser necessário pra você viver essa plenitude do casamento. Amém. Tem alguém ali, ó. Não vai aparecer nas câmeras. Estamos igual Inteligência Limitada. Adeus Podcast. Participação especial. Vê se vai sair a voz dela. Então, vocês estavam falando aqui sobre, né, esses exemplos e relacionamentos duradouros que ultrapassam esses 7 anos, 7 meses, 7 dias. Mas como que a gente pode trazer para essa nova geração que ainda está buscando um relacionamento, essa construção de um relacionamento duradouro? Além do diálogo, né, que vocês comentaram aqui a respeito disso, o que a gente deve ensinar essa nova geração a buscar para construir um relacionamento duradouro dentro dessa sociedade que é tão individualista, tão egoísta, tão superficial às vezes nas coisas, né? Ah, não deu certo, eu vou para outra, vou fazer outras coisas, vou buscar outros objetivos. Como a gente pode trazer esse verdadeiro propósito do relacionamento a dois para essa galerinha? Caramba. Todo um peito. Essa pastora, hein? Viu? Eu tinha deixado ela aqui pra vocês. Aí vocês iam suar frio. Então, pastora, eu acredito que hoje o que eu levo para as pessoas é primeiramente Deus. Ter junto com as pessoas o respeito, que eu acho que o respeito entre muitos casais, muitas pessoas está acabando também. Então, assim, é Deus, respeito, diálogo, a convivência. Eu acho que você tem que ter um feeling ali com a pessoa para estar falando com ela e ela não fazer beiço, não fazer bico, não ficar, não vou mais falar com você porque você falou isso. A pessoa ela tem que ter uma maturidade muito boa também. Então, nessa parte, sim, eu e o João, a gente teve bastante tombos. Mas nós acabamos, eu era uma pessoa muito difícil de se lidar nessa parte de dar o perdão. Então, mesmo que eu tivesse errada, quem vinha pedir perdão pra mim era ele. E ai dele se não desse. É o que mais ama, né? Então, assim, nessa parte eu aprendi muito
mas é muito dolorido. A pessoa, então, ela tem que construir essa parte de um relacionamento fortalecido. Se não tiver esse respeito, esse fortalecimento, Eu acho que tem que ser desde o começo do namoro, né? O companheirismo, o respeito, né? Saber os limites de tudo, né? Que nem a gente comentou aqui, você não pode avançar os processos, né? Tudo tem que ser dentro de um propósito, né? E hoje a gente fala, né? Muitos casais eles colocam aí pra gente que a gente tá acompanhando que eles não tiveram isso, que a gente tem, que tá passando pra eles hoje, que nem vocês que são pastores de adolescentes, de jovens, né? De pessoas aí que casaram agora. A gente não, a gente nunca teve isso. E eu falo pra eles, aproveitem isso. São pessoas que passaram por essas coisas e estão instruindo vocês no que vocês vão caminhar agora. Então aproveitem isso, né? E eu acho que a parte principal é que nem fala assim, eu amo, eu amo, eu amo. Só que até onde esse amor vai? Porque hoje a gente vê tantas pessoas que falam amo, amo e no outro dia tá matando a pessoa. Será que isso é amor, né? O casamento em si, que nem eu falo pra Sandra assim, o que suporta um casamento muitas vezes não é o amor, ele faz parte, mas o companheirismo, a ajuda mútua, o respeito, é isso que sustenta o casamento. E a gente tenta passar pra eles desde o começo. Já vão aprendendo isso no namoro. Que nem você falou, o namoro é uma preparação para o casamento. Então eu acho que a partir desse caminho que a gente tenta mostrar pra eles, eles vão conseguir viver um casamento perfeito, ou a partir disso tentar, né, viver um casamento quase perfeito. É isso. Essa semana eu vi um pastor falando sobre um dado. Na verdade, está num livro sobre casais. Eu não me recordo qual. Que apenas um casal de 1130 que oram juntos que se separam. Ou seja, de 1130 casais, só um desses que se separaram Que não orava. que não oravam juntos. Então, para você ver a importância da oração, de trazer Deus desde o início do relacionamento. E a gente vê, trazendo aqui pro adolescente, pro jovem, né? Chegando o dia dos namorados, muitos estão chupando o dedo em casa sozinho. Espero que fiquem, né? Fiquem procurando. Mas que dicas vocês dão além de esperar em Deus? Que eu acho que apesar da pessoa, esses dias eu preguei sobre isso e falei essa comparação. Poxa, às vezes eu vou aconselhar um adolescente que ele já que eu repasso a pergunta. Eu falo assim, não, mas o que você aconselharia para uma pessoa? E a pessoa me dá assim todo um esboço, assim, parece que tirou do chat GPT. Eu falei, então, você sabe, né? Então o consenso de esperar em Deus, eu acho que hoje em dia ele tá bem, sabe assim, não vou esperar em Deus, né? Mas sair desse conhecimento e ir para a prática, ele ele acaba se perdendo e a pessoa daí demora muito para voltar para Jesus, demora muito para voltar. Então, que conselho vocês dão para esses que estão na fase ali de esperar em Deus, espera a faculdade, o que vocês mais sofreram, o que vocês podem falar assim, não, isso aqui é o que mais pega. A gente sofreu com isso, né? Que nem a gente falou, a gente avançou etapas e o pai da Sandra, ele foi bem certeiro no que ele falou e até, assim, parecia que estava machucando a gente, mas ele foi verdadeiro no que ele falou. Ele falou assim, ó, vocês avançaram uma etapa, ele falou assim, dessa forma, vocês avançaram uma etapa, então a partir de hoje vocês vão ter um filho para cuidar e faculdade, estudos, essas coisas, vocês acabaram com o sonho de vocês. E isso foi uma verdade. Na hora, sim, a gente ficou pensando, não, mas não precisa. A gente consegue conciliar, mas não conseguiu. Então é bem isso que você falou. Se eles conseguissem entender que o que eles leem, é mais o mesmo que a gente fala sempre. Só que quando vai para a prática fica mais difícil. E a gente tenta colocar eles assim, em paralelo com a nossa vida para eles verem que vale a pena sim fazer o processo, né? Que nem a gente brinca assim que o Felipe hoje está com 26 anos, hoje ele não tá
num relacionamento. Daí a gente fala: "Felipe, tá na hora de se mexer". Mas esperar em Deus, claro que você tem que esperar em Deus, mas é saber que Deus tem um propósito maior para a vida dele, né. E orar, pedir, ó Deus, prepara a mulher certa no momento certo para mim, né. E eles não querem pagar esse preço, são, assim, como que a gente pode dizer uma palavra certa? Eh, Eles estão muito acelerados, que nem você falou, eles vão buscar as respostas mais fáceis, os lugares mais fáceis, e às vezes é ali que eles vão se perder. Será que a falta de mentores, de líderes De mentores. também não. A falta, na verdade, eu vejo a falta, dos jovens, assim, eu vejo, a ausência de ficar sozinho. Eles não querem ficar. Mostrar pro teu coleguinha ao lado que eu tô namorando. Então eu tenho, eu tenho. Então, e às vezes não pode ser aquela pessoa O processo deles, eles acabam, correndo, às vezes, não esperando em Deus e pegando, não qualquer uma, né, mas pegando a primeira que aparece, acabam se machucando, se ferindo, e não era isso que Deus tem para eles. E às vezes acabam atropelando, né, atropelam tudo. Mas ali na frente, aí eles, quando aquele relacionamento não deu certo, eles param e pensam: "Puxa vida, não devia ter feito isso", mas já fizeram. É essa parte que a gente fala, assim, que eles acabam se atropelando, é de não se manter sozinho, não querer esperar. O esperar em Cristo, que a gente fala, para eles é balela, né. Então é isso que a gente tá sempre pegando e mostrando. Eu e o João, nós terminamos o terceiro ano e logo daí eu falei: "Vamos dar uma paradinha, tô muito cansada de estudar". Foi nessa que eu engravidei. Aí nossa faculdade foi A dica importante, não fique parado, né? não fica parado. Fica ansioso, né? por não pensa. Antigamente falava que é falta de televisão, né? Isso. Mas a televisão em casa, a gente tinha através. Só que nem eu e o João, a gente acabou antecipando e a gente acabou pagando o preço, né. De não ter uma faculdade na idade certa, né. E o aquela pergunta que você fez também da pessoa mais velha, né, querer se formar, fazer tudo para depois ser pais. Eu vejo nessa parte, nós temos amigos nossos que estão com 40 e poucos anos agora, só que eles não vão ser pai, eles vão ser vô. Que queira ou não queira, as crianças que vão vir deles, eles vão estar com quase 50 anos e a estrutura deles não é mais de ir no parque, não é mais de sair brincar, é o quê? Pagar tudo para criança Sim. ficar em casa. É, a gente crê na soberania de Deus, só que a gente não acredita na soberania de Deus que não vai faltar, vai só que a gente esquece que a palavra de Deus, ela aponta para a família do começo ao fim. Então, se é Deus que é o propósito, o propósito de Deus é a família, abençoar a família, o Senhor provê, o Senhor dá recursos e a gente ouve, né, que filhos são a herança do Senhor, porque é propósito do Senhor desde o início, né? Então, não que saia por aí fazendo filho, porque eu vou fazer bastante herança, né? Tem uma linha tendo aí, povos. Tem que falar nas entrelinhas hoje, não pode deixar nas entrelinhas, senão eles entendem. Torce. Mas, bem isso, né? Se você tem um filho muito tarde, quer viver tudo como casal, viajar o mundo, né? Tem amigos assim também que, quero viajar, quero conhecer não sei aonde, quero fazer não sei o quê. Só que, além de você ser um avô do seu filho, o pior não é os primeiros dias, os primeiros anos ali, 2, 3 anos, que você tá com aquela emoção toda, né? Pior é quando ele se tornar um adolescente. Que daí, se você tem um filho com 45, você vai estar com seus 60, você tem um adolescente em casa com 60 anos. Então, e o Pique perguntar, eu tenho 36, tô com agora, né, meses, já tô pensando assim, com 46 anos, eu já tô indo pra academia pensando nele, não é pensando em mim. Pensando que eu não tô dando coisa de 2 piá em casa, entendeu? Então, a gente tem que pensar, não só nos filhos, mas pensar que Deus tem um plano certo, no momento certo, né? Na hora certa. E a dica que a gente dá para esses jovens e adolescentes é isso que você falou. A gente não tinha essa mentoria, hoje eles têm, aproveitem isso, né? Porque até então, quando a gente trabalhou há tempos atrás aqui na igreja com jovens também, que nem vocês, os maiores problemas que a gente tinha com os jovens
era isso. Você ia investigar por que aquele jovem tinha problema, a raiz estava na família. Que lá eles não tiveram uma estrutura. E hoje a gente trabalha como igreja um todo, a gente trabalha mais próximo, né? Tanto um líder quanto um outro, Bastante, eu falo a gente dá com ajudar, né? suporte. Você nunca vai, você vai sozinho, né? É, ali você está considerando adolescente, mas você vê que é um problema familiar, você já chama o líder de casais, já chama um outro pastor e fala, olha, estão precisando de ajuda ali. Se você trabalhar com um jovem adolescente hoje, você trabalha com as famílias. Você trabalha com uma criança que vem na igreja, você trabalha com família, né? É claro que tem todo um contexto, né? Mas hoje, na verdade, o que eu ia falar é que antigamente parecia que isso era tão distante, né? Igual vocês falaram, né? Era um formato de poucos líderes, poucos pastores para você se abrir, né? Isso era mais difícil, né? Era difícil. Hoje você tem mais, tem células, tem grupos pequenos, nós aqui temos casa de paz. Você sempre tá perto de alguém. Isso. E o que eu mais ouço também é que ninguém me dá bola. Puxa vida, o que mais tem, gente? Estamos cuspindo. Se a gente fizer um culto aqui de líder, de voluntário, pessoa que serve na igreja, a gente enche a igreja. A gente enche a igreja, então falta de pessoas ali servindo, querendo ajudar, não é. Mas caminhar sozinho é alvo fácil do inimigo, né? É. É isso que ele quer fazer. E hoje também eu vejo que no mundo que nós vivemos, se pode falar de tudo, né? Antigamente nós não podíamos falar de sexo, bem baixo. O que é? Hoje não, hoje sim pode falar, pode dar É mais aberto. mais aberto. Né? A gente pode chegar na pessoa e a pessoa se abrir com a gente, falar de tantas coisas. Então hoje nós temos bastante pessoas para ajudar e bastante falação. Falação que eu digo que a gente pode se expor, falar bastante coisa para tentar ajudar a pessoa. Sim. Hoje em dia não tem aquele, como que falava antigamente, criava-se uma barreira, né? Você não podia falar Tem assuntos que você não podia tocar, né? assim, né? Mas hoje eu vejo que hoje está tudo acessível. Hoje a gente pode. Eu até tenho um testemunho assim, nós falando de casal, de família. Eu escutei de uma pessoa esses tempos agora atrás falando assim que não case. Não case que o casamento é uma bomba, né? E eu tenho um testemunho que nem uma amiga nossa que trabalhou comigo há muito tempo. Ela tinha horror, falava em casamento. Pra ela, marido trai, homem não presta. E eu sempre falei pra ela, você tem que se deixar, porque assim, eu tenho um bom casamento. Dela, você fala isso porque o João é bonzinho com você, mas eu não vejo. Amanhã ou depois você vai ver, ele vai te dar um golpe. E eu sempre falava pra ela assim, amiga, não é assim que você pensa. Casamento é um casamento, meu casamento é estruturado. E sempre falei bem de família. E ela sempre falando mal da família, sempre. E a vida dela, a família dela, toda destruída. E hoje, ela é casada, né? É casada, tem um maridinho dela, já tinha filho, hoje não tem, porque ela tem uma certa idade, não quer mais. Mas ela até ligou pra mim quando ela foi casar, ela, tô casando, amiga. Aí, ó, eu falei, então assim, são coisas que a pessoa, às vezes, ela cria essa casca de não querer uma família, né? E hoje em dia, muita gente não quer criar uma família, quer criar só um relacionamento. E a gente fala que o casamento é bom demais. É só saber se viver, saber se expressar. E hoje eu vejo que ela tem um bom casamento. Então, assim, às vezes a pessoa ela cria um fantasma, né? E não é um fantasma, é bom demais. Tanto é que tem uma onda, né, já vem há muito tempo. Eu tive a triste experiência, eu e minha esposa, de ouvir de um pastor aconselhando nós, já trabalhávamos com um jovem na época, adolescente. Na época jovem, hoje trabalhamos com adolescente, né? Na época, trabalhando com jovens, um pastor falava assim, faz uma união estável para vocês não pecarem e não ter que tirar vocês do ministério. E eu ouvi aquilo e aquilo me deu tanto, falei, poxa, a santidade tá tão troca, Banalizada, né? sabe? E, puxa vida, será que a gente não tem ferramenta na igreja? Será que a gente não consegue mesmo ver uma vida para ele, por ele, esperar nele, seja o tempo de 1, 2 anos, 5 anos? Deixa eu contar aqui também, né? Puxar a sardinha pro meu lado, pra minha esposa que tá ali, com o segundo no colo.
A gente esperou 5 anos. E 5 anos, meus amigos, não é fácil, porque não, né, por mais que a gente ore, né, gosta de ir pro monte, essas coisas, continua passando, tem hormônios aqui dentro, sangue vermelho, Convertem. eles não se convertem. Então, mas foram 5 anos onde a gente teve que abrir mão, que a gente sabia que tinha um propósito, tinha promessa para as nossas vidas. Desde o começo lá, onde a gente orou juntos 3 meses, depois mais um tempo juntos, e aí só nossos pastores e líderes na época sabiam, eles abençoaram, a gente pediu a benção para os nossos pais e depois a gente apareceu de mão dada na igreja. E foi um susto para a igreja. Eu falei, como assim? Começaram hoje? Eu falei, não, já faz tempo que a gente tá junto. Já faz muito tempo. Então a gente soube, porque a galera queima como é que é? Queima a largada, né? Queima a largada, porque às vezes tá só conversando, já anda pra cima e pra baixo, já posta foto, e aí todo mundo já fica de olho. Cara, preserva, pra quê? Se preserva. Poxa, que imagem, eu vejo menino que, pelo amor de Deus, eu sigo toda essa galera que vem aqui. Eles acham que eu sigo porque eu quero ver, né? Eu sigo e eles postam, parece que, oh meu Deus, essa aqui... Às vezes a gente fica uma semana fora, volta, tá mudado as configuração, assim, sabe? Ué, Não era isso? mas que realidade que eu entrei parece que eu tô assistindo Flash, como é que é? O Homem-Aranha que muda de realidade, muda de plano. Esse aqui tava com esse, e agora? Trocou e... O que é isso? E posta e depois já paga foto e paga vídeo da pessoa. Então não se preserva no começo. Eu lembro que daí, na primeira... Logo que a gente oficializou, aí a Yandra veio e falou assim, eu tô sentindo meu coração aqui, queria ver com você, da gente fazer um propósito aí, no primeiro mês, fazer um propósito de ficar sem se beijar. Eu falei, que tipo? É hora? Isso é namoro? Que? Tá louco? Mas fazer o quê, né? Vamos então. Um dos primeiros rolês nossos, sempre conto isso pra galera, porque às vezes a pessoa pensa, quero levar no cinema, quero não sei o quê. O primeiro rolê meu e dela foi visitar o vô dela, que tava hospitalizado, tava pelas últimas. Até que foi a primeira e a última vez que eu vi ele, o vô Antônio. Pastor Antônio, conheço a história dele, família, sempre falo com as pessoas que foi a primeira. E ali no hospital eu tive um encontro com uma pessoa cheia de Jesus, assim. E foi meu primeiro rolê com ela. A gente pegou, não, vamos puxar, não, vamos lá ver meu vô. Então, às vezes a gente não tá disposto realmente a amar, igual você falou, né? De amar, fazer a outra pessoa feliz. Não, vamos comer um Mac ali, vamos fazer não sei o quê, esquece isso daí. E então a gente tem uma história que a gente pode escrever muito boa se a gente quiser. Sim. Mas você tem que abrir mão da vontade, igual você não largar a mão de ser crente, né? Não, tem que abrir mão, largar, se pegar a sua cruz ali. Nós começamos errado, né? Vocês começaram certo, que nem a D também, né? Mas Nós, com muita luta. Muita luta. nós dois começamos errado. A D começou já no caminho de Deus, também fez um propósito. 5 anos, né? 5 anos. Claro que, né, sem nada de nada, mas o beijo ainda dava, né? Mas eu falei pra ela que ela foi um exemplo, né? Sim. Um dia, Cada um com as suas limitações e aquilo que mais aperta os Só que se hoje você for falar pra um casal que tá começando um relacionamento, eles vão te... Deus o livre. Você é louco. Da onde isso? Você é radical. Radical demais. Não... Ser pastor é abuso religioso, se fala muito. Não. Ser pastor aí tá abusando. uma pessoa cristã veio falar pra mim: tá, Sandra, então eu vou ficar sem beijar até o dia do casamento. Aí eu chego lá no casamento, eu não gosto do beijo. Não, você não tá falando isso pra mim. Falei assim, se Deus tá te dando essa oportunidade de você ficar assim, a hora que você vai dar um beijo no teu príncipe, vai ser o melhor beijo de todo com vida. Mas você vai me provar isso? Aí já tá indo com, né? Já tá não querendo. Eu vi nesses debates, na época era da política, perguntaram isso pro Nicolas Ferreira. Não sei se vocês chegaram a ver. Perguntaram pra ele, então você quer dizer que quem espera fazer sexo antes do casamento, essa pessoa não vai se separar? E ele respondeu, então quantas pessoas que fazem sexo no casamento se separam e vocês também? A diferença tá no princípio por trás de tudo aquilo, né?
Então, aquilo que você coloca, aquilo que você aprende com esse princípio, porque, ficamos um mês sem se beijar, que legal, bonito. Hoje, 18 anos depois, contar para as pessoas, mas a gente aprendeu algo. Sim. A gente aprendeu algo, aprendeu a se controlar. E hoje a gente faz outros tipos de propósito para se controlar em outras áreas, né? Precisamos dar exemplo aqui para o nosso filho, precisamos fazer isso, precisamos mudar aquilo, porque às vezes é um modelo de vida que você precisa colocar em prática. É um modelo de renúncia, um modelo de abrir mão de sua vontade, fazer a vontade do outro, abrir mão daquilo que vão falar, né? O relacionamento é isso que você falou também, Thiago, nessa parte de matar o que eu gosto e o que o João não gosta. Sempre a gente teve isso daí, porque desde o princípio o João, o futebol, né? Eu odiava futebol. Aí então, futebol do capeta, a bola do. Mas o que que acontece? Quando eu vi que ele gostava demais disso, e eu gostava dele, o que que eu tinha que fazer? Bora junto com ele, né? Eu ia em estádio, ia em futebol. Ou orar pra Deus lesionar ele todo jogo, né? Igual isso, né? Foi isso que aconteceu, né? Tinha esse pensamento. Olha aí. Eu acho que minha esposa tá fazendo isso, porque toda vez que eu. Acho que Mas é isso mesmo, o que a Cassiano falou, sabia? Eu comecei a ver isso. Eu sentava no sofá para assistir futebol e ela começou a sentar comigo, mesmo sem entender nada. Às vezes perguntava quem que é aquele jogador de amarelo. Ela, sem entender nada, ela perguntava isso. Mas ficava ali do meu lado. Aí ela falava assim, hoje é dia da gente assistir um filme romântico. Meu Deus, Jesus, agora chegou a tua vez, né, primo? chegou a minha vez. Aí também, chegava lá, ela chorava, meu Deus, tô chorando por quê, Senhor amado? Mas é isso, É só aí que acontece essas peças. é um querer ver o outro bem, né? Porque é que nem a Sandra falou, ela não gostava, aprendeu a gostar, ou fingiu pelo menos que gostava, mas ali, pra me ver bem. Hoje eu sei de futebol, né? Hoje eu tô craque. Mas é matar a vontade de um pra pertencer ao outro, e o outro pertencer, e assim nós vamos indo, hein? Vocês têm mais algum testemunho? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta aí? Senão eu vou fazer umas cabeludas aqui que tem aqui pra mim. Posso mandar bala aqui? Quando um casal quando namorados devem começar a falar sobre casamento? Eu acredito que desde o princípio. Olha aí. Eu acredito. Sempre. Eu aprendi, eu acho que vocês concordam também, que o namoro é uma preparação pro Claro. casamento. Sim. Se você tá namorando aqui, ó, tô falando pra aquela câmera, tá pegando a minha, né? Não? Então tá bom. Agora vai pegando. Se você tá namorando só por namorar sem propósito, Nem começa. nem comece, né? Ou dá um fatality aí, faz alguma coisa. Dá uma segurar. Mas o que vocês pensam sobre? É que nem você falou, eu acho que o namoro é um preparo para o casamento. Então, a partir do momento que você acha que aquela pessoa é a pessoa que você vai levar até o casamento, então você já tem que colocar uns propósitos, né? E tudo indicar para aquilo. Daqui vá até o casamento. Porque é que nem você falou, senão fica muito banalizado. É hoje um, hoje outro amanhã, daí a gente fica confuso do que está acontecendo. Mas desde o dia do primeiro, hoje se tem de orar antes, né? Os casais a gente escuta eles falarem, né? Estamos orando. Então, se você tá orando, já nessa oração tem que ser um propósito, né? Eu vou orar para que Deus me coloque essa pessoa, que seja essa pessoa que eu vou levar até o casamento. Eu acredito que seja isso. Sempre nós falamos isso, né? Já começou a namorar, já coloca em propósito. Coloca em propósito, se você sentir que não é essa pessoa, já termine. Vai doer? Vai doer. Mas pelo menos você tá com aquela relação com Deus já de formar uma família. Esse é o princípio. Namorou, começou a namorar, é tiro certo. E já emendando na outra pergunta, então, é possível ter um namoro cristão onde um dos dois não é cristão? É possível manter uma relação? Sim. Sim. O que eu sempre falo pros casais hoje, os nossos irmãos que vão buscar lá fora, né? Que sempre você faça a cabeça da pessoa e não a pessoa faça a sua. Pra você trazer ela pra
para perto de você. Como que você vai trazer ela perto de você? Mostrando o teu testemunho, mostrando o teu caráter. Geralmente, às vezes, eu falo para os novinhos aí, você vai mostrar através de atitude dentro da sua própria casa. Um tratamento com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Vai mostrar para essa pessoa que está do seu lado, não é isso que eu quero seguir. E para onde tá? Nós tivemos muito testemunho, né? Tivemos muitas experiências assim, dessa forma, que as pessoas, os jovens vinham falar, ai, mas eu tô gostando de uma menina que não é da igreja. O que eu O que que eu faço? Cara, ele conseguiu trazer namorada, mãe, pai. Claro que perdemos também. Não ganhamos. Tem aqueles que são na fé que não, Sim. né? Eu acho que tá cortando um pouquinho, mas você pode concluir. Que tem aqueles que ainda não, eles estão na igreja, são evangélicos, são como é que chama? O cristão simpatizantes, Simpatizantes. não são praticantes e aí querem se envolver com outro, e acabam indo mais pro outro lado, se deixam levar, igual você falou, né? Já aqueles que são firmes, né? Tem mais chances de dar certo. Vocês querem concluir? Não, e é isso mesmo que você falou. E cai no que a gente tá falando. Se essa pessoa que você falou, se ela tá enraizada já, ela vai conseguir trazer as outras pessoas, não ser influenciado para sair da igreja. Tivemos, a gente tá aqui para abrir o coração, a gente teve isso na nossa família agora, recente. Quase que a gente perde nosso filho por causa de um relacionamento. Porque ele não conseguiu entender que ele tinha que trazer para a igreja. Ele começou a ser influenciado a sair da igreja. A gente sempre trabalhou assim, e com todas as pessoas, e também com o Felipe, assim, a gente mostra, caminha junto, mas nunca fala assim, ó, você tem que fazer aquilo porque... Impor, né? Impor. E o Felipe sempre foi assim. Só que a partir do momento que aquele castelo dele se destruiu, ele tinha uma raiz. Ele sabia do que Deus tinha feito na vida dele. É uma história bem longa para outra data para a gente conversar. Mas ele viu que um dia ele teve um Deus que cuidou da vida dele. E por mais que ele estava num período de angústia, ele voltou para a igreja. Então é isso que a gente falou. Você pode namorar uma pessoa de fora, mas você tem que ser aquela pessoa que vai influenciar ela a trazer ela para cá. E através do quê? Do seu testemunho. A gente sempre fala, o testemunho é tudo na sua vida. A gente pode pregar, né, para milhares de pessoas, milhares de vezes, mas se a pessoa olhar para tua vida e ver o que você tá pregando... Também já tive uma experiência da pessoa querer muito, você precisa fazer uma célula lá por causa do meu marido, não sei o que, acho que é o único jeito, e aí a gente vai, né, fez a célula, tinha célula lá, uma bênção, as melhores pessoas possível, só que chegou um momento que a gente olhou assim e falou, cara, a gente tá aqui 1 hora, durante 1 hora de um dia da sua semana, e você tá aqui a semana toda, o que nós vamos fazer aqui talvez fosse só colocar a cerejinha no bolo pra você, mas não o contrário, preparar o bolo e você vir com a cerejinha, vamos pra igreja? Vamos. Então o testemunho de conta muito. Se você não consegue pregar pra tua família, né? Como é que A você... gente tem o que eu mais ouço de pais, mães que dizem assim, chama meu filho pra vir pro UP e ele precisa estar mais junto, vou chamar. E a gente chama, faz nosso papel, só que a gente vê que o testemunho em casa, a hora que a gente vai a fundo, pra vocês falaram, a hora que a gente vai conversando, consegue se aproximar do jovem, do adolescente, a gente vê, puxa vida, também a mãe e o pai não estavam assim, o exemplo necessário. O exemplo que o pastor Marcelo falava, filhos, tem que seguir nos caminhos, cuidado com o fumo, né? Filho, cuidado com a bebida, cuidado com as drogas, e, né? Sai da frente desse celular e o cara não mudando o canal da televisão, né? Fui viciado nisso aí. Então, são exemplos simples, mas que no dia a dia não aponta para Cristo. Isso. Então, isso que pega muito. Tem alguém aqui? Não? Fiz uma pausa. Teve uma vez que nós no aniversário, uma criança de acho que 5, 6 anos, né? Brincando ali no aniversário, e nós lá, daí ele chegou e falou: ô tio, por que você não chama meu pai e minha mãe pra morar aqui? Aí o João olhou pra ele e falou: mas por quê? Daí ele disse: porque aqui eles não brigam. Nossa. Ai, Você imagina uma criança de 5, 6 aninhos? meu Deus.
Hoje eu paro e penso, né, os pais aqui dentro e esses pais trabalhavam na obra. Netos de igreja. Mulheres de igreja, já, tipo assim, então daí você para e pensa: "Meu Deus, o que que não fazia com essa criança lá dentro?" Ou se matava os 2, né, e Tudo aponta para relacionamento, é. O testemunho, a gente fala assim, hoje a gente tá vivendo muito o casamento, casal feliz de Facebook, de Instagram. Quando você vai ver, cara, é uma coisa assim absurda o que acontece dentro do casamento. Mas você olha ali no Facebook, no Instagram, Não, rapaz, já pegando a deixa aqui, é coisa claro que bonita. já faz um mês, né, que passou quase, mas eu fiquei sabendo que deu um boom nas redes sociais, porque falaram mais disso, foi falado mais disso do que o roubo do INSS, a separação da Virgínia e do Zé Felipe. Cara, eu fiquei assustado com isso, porque as pessoas, né, a aparência, óbvio, né, porque se viviam essa vida que todo mundo, meu Deus do céu, era uma um mar de rosa, mesmo porque separar, né, não tem por que separar. Então, algo não estava sendo, Que eles tinham que mostrar, né, que era uma tipo, coisa, mostrar a realidade boa, né. mas ali era tudo uma farsa, né. Sim, E às vezes a gente vê isso dentro da igreja, infelizmente vê isso. infelizmente. Esse daí vocês me fizeram lembrar quando nós chegamos aqui. As primeiras reuniões com adolescentes aqui, só tinha os filhos dos crentes, né. Poucos adolescentes, acho que a gente tinha uns 6, 8. E aí eu fiz uma dinâmica ali com eles, eu falei assim: "Quantos aqui, eh, o pai e a mãe são um exemplo pra vocês, né?" Eu fiz a pergunta meio que retórica pra eu poder ir para o próximo tópico da minha mensagem, né, já esperando, porque filho dos crentes, né, eu ia usar isso: "Ó, você precisa espelhar mais nos seus pais, né." E aí ninguém levantou a mão. Eu falei: "Não, vocês não entenderam o que eu falei." Eh Deixa eu desenhar aqui pra vocês. Quantos aqui o pai ou a mãe são um exemplo, que eles oram em casa, leem a Bíblia, soltam louvor. Daí todo mundo assim. E eu sabia que os pais deles, né? Daí, um levantou assim: minha mãe ora de vez em quando. Então eu falei: puxa vida, olha só como é que tá os relacionamentos, cara. Falei: olha onde que eu fui me enfiar aqui. Saí de. Ai, Jesus. Jesus, não. Então, a gente teve um abismo, pra nós foi um choque, porque a gente esperava ouvir um outro tipo de resposta, né. todos eles respondem a mesma coisa. Que meu Deus. Então, tem um câncer aí instaurado nas famílias que a gente pode mudar a história disso, né. Vamos. Testemunho como o do Felipe, testemunho de jovens e adolescentes, assim como eu vi uma adolescente esses dias falou assim: "Não, agora eu não quero saber mais nada, que já se frustrou, eu ouvi seus ensinamentos", ela falou bem assim: "Eu ouvi os ensinamentos de vocês e agora eu eu vou buscar, primeiro me estabilizar financeiramente, e não vai demorar muito, mas quando Deus disser que sim, aí Deus vai colocar a pessoa certa e não vou sair procurando da forma que eu estava fazendo." E aquilo trouxe alegria pro coração, porque, eh, para os solteiros aqui perto do Dia dos Namorados, né, pode falar: "Ai, que data tenebrosa, é finados na verdade pra mim. Ah, vou aqui, sentar na frente da televisão com um balde de pipoca e afogar minhas mágoas aqui sozinho, nem para nem para o shopping dá pra ir, porque daí vai lá no shopping, só tem casalzinho em sessão de casal e aquela coisa toda, né." Eh, mas saiba esperar esse tempo de Deus, saiba, colocar minha esposa tem uma prática, teve uma prática muito boa, né, que tudo que vocês estão vendo em mim aqui, ela escreveu. Bonito, moreno, corintiano, ó, ela escreveu, escuta, corintiano, paranista, não gosta de café. Aham. Que mais que ela escreveu, que você escreveu? É, e que tinha que seguir o ministério com ela, ali, ó. Então, E é isso, é o que a gente falou. O propósito de se orar é isso. Colocar em oração, apresentar para Deus o que você quer para sua vida, né? Porque daí Deus vai te mostrar, né? Abrir ali, né? O campo para falar assim, opa, Que aqui. que a gente fala, né, você quer um carro, mas você só fala que quer um carro, É. né. A gente diz que aí Deus vem com fusca pra você fala: "Não, poxa, poxa vida, Deus só tá brincando comigo. Você não fala que carro que você quer, você tá vendo. É estranho, nós tem que seguir um propósito e a linha de raciocínio, ó. Quero assim, 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 assim. Isso é bom, hein.
Vamos passar para os adolescentes essas coisas aí, viu? Não, pro primo ali, ele tá na técnica hoje, ele anotou tudo, que ele tá solteiro. Gente, eu acho que nós já estamos indo pro final aqui. Fiquei muito feliz de vocês receberem, de receber o sim de vocês, na verdade, para esse tempo de mesa especial. Os casais da nossa igreja, jovens casais aí da nossa igreja, que casaram recentemente, vocês estão em boas mãos. Não sei que mensagem que vocês querem deixar para os namorados, ou para os casais aí que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também. É igual o Thiago falou, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, pode ter certeza que vocês têm pessoas aqui que estão pagando um preço por vocês. A gente tem um grupo, na verdade, né, que a igreja tem um grupo de casais que ajuda, né, que ajuda a gente, né, e a gente sempre tá orando, jejuando por vocês, e o que vocês precisarem, a gente tá aí, a gente tem as redes sociais da gente aí, você pode seguir lá, e se precisar, pega o Whats, a gente deixou disponível para todo mundo, o dia que a gente fez o primeiro encontro ali, a gente falou, ó, pode ser o dia que for, a hora que for, a gente tá acessível aí, porque a gente quer ajudar, e a gente quer fazer isso aqui, que a gente tá fazendo hoje com os casais, né, que nem eu falei a pastora Yandra antes da gente começar aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, eles não estão fazendo nada, porque a gente não aparece, a gente não tá em cima do púlpito, não tá na frente das câmeras, mas a gente tá fazendo atrás, né? Dos bastidores. Atrás nos bastidores. A gente tá indo nas casas das pessoas que necessitam disso aqui, a gente tem sentado, conversado, né? Auxiliado eles. Porque a gente pensa assim, que você só gera confiança da pessoa se abrir a partir do momento que ela tem essa intimidade. Então você precisa ter essa intimidade. Então a gente tem pagado esse preço. Não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil, porque a gente já vem sofrendo retaliação espiritual, várias coisas assim. Só que a gente tá disposto. A gente vai lutar e vai vencer, porque como tá chegando o Peniel aí até, a gente foi num Peniel que a gente teve a confirmação de que isso era pra gente. Eu não sei nem se você sabe disso, eu acho que eu comentei só pro pastor Marcelo. Deus usou uma pessoa, não posso falar quem foi, a Bruna, e ela pegou a gente lá, eu e a Sandra, e fez o extraordinário de Deus, o que a gente tinha conversado na semana aqui com o pastor Marcelo, nessa mesa. Ela não sabia de nada, chegou lá, foi confirmação de Deus, assim, tudo. E ela falou o que você falou um dia pra gente, no monte, não sei se você tá lembrado. Eita glória. A gente tava escuro, eu não lembro, tava escuro. Você entregou nas nossas mãos uma espada, você falou que tinha uma espada e até aquele momento a gente não conseguia entender. E tudo veio caminhando para aquilo. Hoje a gente entende que essa espada que foi entregue, até na Bíblia diz, né, que a espada é, né, a palavra de Deus, mas pra gente é a espada que a gente tá guerreando nesses bastidores com esses casais, porque, né, o ataque do inimigo é muito grande nas famílias, nos casais. Mas é que nem eu disse, então nesse Peniel, até você que não participou do Peniel, vou fazer um convite para você, né? Participe, que o Peniel é Maravilhoso. algo extraordinário, maravilhoso. E foi lá que Deus confirmou tudo isso, né? Através da vida da Bruna. Verdade. E é isso. Que é isso, hein? Pra quem tava tímido aqui, hein, primo? Estavam bem tímido, né? Você viu? O povo fala bem. Vou dar o microfone pra eles qualquer dia desse lá, nós. Estamos aí. Obrigado. Deus abençoe. Bora. Gente, mais uma vez, corta pra mim, primo. Corta pra mim. Tô igual. Obrigado pelo esse tempo. E mais uma vez, você chegou até aqui, até esse momento. Gente, por favor, curta, comenta, compartilha. Faz alguma coisa aqui. Interage com esse vídeo que você vai mostrar pra internet o quanto ele é relevante nesse dia tão especial. E feliz dia dos namorados, né? É verdade. Dia dos namorados aí, pra quem tá assistindo. Imagine você. Olha aí, ó. Imagine no dia dos namorados você assistindo aí, esse conteúdo tão importante aí pro seu relacionamento. Gente, muito obrigado. Até o próximo podcast em nome de Jesus. Valeu. Amém. Amém.